Alcides Martins Júnior, pecador, e o senhor diz que o resultado do pecado não interessa, é a morte. Então, para ele, morte certa, porque ele é um pecador. Meu advogado Jesus vai ter que concordar e vai dizer: o acusador está certo. Esse Alcides Martins Júnior é um pecador, já nasceu assim. Realmente, o que o senhor diz que restaria para ele é a condenação eterna. Mas ele não pode mais ser condenado. Por que não? Porque ele já cumpriu a pena. Eu cumpri a pena no lugar dele. Isso é a salvação. Você aceita o sacrifício de Jesus cumprindo a pena no teu lugar. Isso é ser salvo. Só isso? Só isso mudou a nossa vida para sempre. Os gregos, os não-judeus, acreditavam que isso era uma loucura. Não pode ser assim tão simples. Não pode ser assim tão simples, e tem cerca de 2000 anos que é exatamente isso que milhões de pessoas ao longo dos tempos vêm vivendo. Você nasce de novo e nunca mais é o mesmo. Basta que você diga: eu aceito, eu recebo Jesus como meu Salvador, aceito o sacrifício dele no meu lugar. Você que é discípulo de Jesus entendeu o que eu disse? Ouviu essas 4 verdades? Quanto tempo a gente leva para dizer isso a uma pessoa? Vamos lá. Se quiser marcar, pode. Deus te ama, mas infelizmente você nasceu pecador e está condenada por isso. Mas Jesus morreu na cruz para te livrar dessa condenação e ter uma vida nova para dar para você. Você pode recebê-la agora. Diga sim. 15 segundos? Por aí? Como? 15 segundos. Em 15 segundos, eu mostrei para ela todo o plano da salvação, não tem como fugir. Não interessa por onde você vai começar, você vai ter que dizer isso. Porque é isso que importa. O restante são discussões teológicas. E teologia é discussão da cor da parede, se põe janela, se põe porta, mas não muda a parede de lugar. Percebe, queridos? O cerne é esse. O cerne é que todos são pecadores, mas Deus ama o pecador. E mandou o filho dele para morrer, para livrá-lo da condenação decorrente do seu pecado. E essa vida nova começa quando você entrega a vida para Jesus. Nós precisamos dizer isso. O mundo precisa saber disso. Você diz: não, mas eu tenho amigos que não vão aceitar simples assim. Não vão aceitar. Um procurador da República foi para a nossa igreja. Aí ele me chamou para ir à casa dele. E lá, tomando um café, ele disse: eu conheço você há muito tempo, eu escrevia numa coluna do Jornal de Brasília todo dia, e no final de semana eu escrevia no Correio Brasiliense. Então ele lia isso todo dia. Ao longo da semana, no fim de semana, no outro jornal. Foi o que ele me disse. E eu pensei que ele ia dizer: conheci Jesus lá nessa coluna. Mas ele disse assim: só que eu não conheci Jesus nos seus escritos. Quando eu nasci de novo, não foi lendo aquilo. Eu disse: como foi? Ele disse: eu fui a uma reunião, lá tinha um senhor da Assembleia de Deus, 62 anos esse homem, tinha na ocasião. Lá estava esse homem, e eles se conheceram. No sábado, esse irmão dessa igreja chegou na casa dele, tocou a campainha e ele pensou: meu Deus, acabou com o meu sábado. É aquele crente. Vai tomar a minha tarde, acabou com o meu sábado. Esse irmão entrou na casa dele e disse assim: eu não vim estragar o seu dia de descanso. Eu só vim para dizer uma coisa. Eu vim para dizer que Jesus te ama. Foi só isso. Então, muito obrigado por ter me recebido. Estou indo embora. Desse jeito. Foi assim. Ele nem entrou, só falou e foi embora. E esse procurador, eu falo procurador, queridos, porque vocês sabem, né, o que dizem por aí. Juiz, procurador, esse povo pensa que é Deus de manhã, tá, tem certeza, né? Ele se acha. E ele disse assim: Alcides, depois que esse homem falou para mim que Deus me amava, que Jesus me amava, não tive mais sossego na minha alma até me ajoelhar e entregar a vida para Jesus. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu sou uma nova pessoa. Mas reparem, nós estamos falando que Deus faz o extraordinário, Deus faz o novo. Deus renova a manifestação da sua graça e o poder da sua presença, e nós precisamos experimentar isso. Nós vamos continuar nesse assunto, vamos falar mais sobre ele. Reparem. Nós conhecemos, estive, aliás, no mês passado, como uma pessoa de uma igreja, de alguém da nossa igreja lá em Luiz Eduardo Magalhães. Hoje ele é líder da igreja lá. No final da pandemia, ele era um homem totalmente mundano, totalmente perdido.
com tudo que você imaginar de um homem perdido. A família toda. Ele então sofreu muito com a Covid e passou 30 dias em coma no hospital lá mesmo. Era um empresário. E passou esses 30 dias em coma. Depois de 30 dias, no coma, ele diz que teve uma espécie de sonho ou uma visão, ele não sabe explicar bem. Mas ele viu uma fila de pessoas presenteando Jesus. E ele viu que era Jesus. E cada um oferecia a Jesus um presente. E ele chegou perto de Jesus e disse assim: Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. Então eu te ofereço minha vida. Na hora que ele disse isso, acordou. Acordou do coma e no outro dia estava em casa. Agora ele é um líder na igreja e a esposa dele é diaconisa. Líder também. Ele estava em coma e Jesus foi buscá-lo lá no coma. Eu quero que vocês guardem isso, queridos, porque eu gostaria no final voltar a esse ponto. Deus age fora do quadrado e nós temos que ter ousadia para entender isso e para experimentar isso. Mas percebe-se, queridos, que isso tem acontecido menos. O Senhor tem, nas nossas igrejas, sobretudo as igrejas bíblicas, as igrejas que estudam muito a Bíblia, tendem a viver menos esse extraordinário de Deus. Mas, na verdade, não é porque a gente se dedica aos estudos que isso acontece. Talvez seja pelo contrário, por não vivermos aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que nós aprendemos, aquilo que Deus nos tem falado. E nós vamos voltar ao texto, mas antes disso, eu quero lembrar de Israel voltando para a terra prometida. O relógio de Deus. Algo novo está acontecendo. O tempo é diferente. Talvez nós sejamos a última geração. Há uma chance de que nós sejamos a última geração. E a Márcia me chamou muita atenção. Eu gostei muito de ter conversado contigo. Há poucos dias li na igreja o texto de Apocalipse 6,12, que diz que o sol ia se tornar negro e a lua vermelha, por causa do sangue. Diz que ela se tornaria em sangue, como sangue, então vermelha naturalmente. E a irmã me chamou a atenção exatamente para isso, para a lua se tornando vermelha, e eu fui lá pesquisar isso. Muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção é a questão do sol se tornar negro. Porque as pesquisas anteriores mostravam que o sol tinha pontos negros que acontecem, não é incomum, mas um tinha 4 vezes o tamanho da Terra e espantou muita gente. Depois 10 vezes o tamanho da Terra. Mas em dezembro de 2023, a NASA viu um ponto negro no Sol que tinha 60 vezes o tamanho da Terra. Não é impressionante? E aí o livro de Joel, o Senhor fala que nos últimos tempos isso aconteceria. No livro de Joel e agora reprisado em Apocalipse da mesma forma. Irmãos, o relógio de Deus está tocando. Algo está acontecendo, temos que entender isso. Precisamos compreender que há uma grande chance de sermos a última geração. E nós temos que estar atentos a isso. Nós somos privilegiados conquanto tenhamos grandes enfrentamentos pela frente. E temos que nos preparar para eles. Temos que nos preparar para eles. Primeiro, nos preparar pessoalmente, um a um. E aí eu me volto com vocês novamente para Malaquias. Malaquias. Reparem lá, queridos, que em Malaquias 1 eu disse que voltaria a isso depois, faço agora. Se você for para o versículo de número 9. Eu vou ler o 8 também. Quando trazeis animal cego para o sacrificares, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Olha que curioso, querido. Ele não diz assim, com essa oferta na mão, Deus vai aceitar essa oferta? Não, ele diz assim,
Deus vai aceitar a sua pessoa? Porque, querido, Deus não come carneiro assado, nem gordura, nem de nada daquilo que eles ofereciam. Deus não se alimenta de nada disso. Deus não precisa de dinheiro. Se a gente vê a teologia do apóstolo Paulo, quando ele apresenta em Atenas, por exemplo, a pessoa de Deus, é impressionante. Ele apresenta um Deus que não tem carência nenhuma. Nenhuma. É muito complicado para tentar fazer qualquer troca com Deus, porque ele não precisa de nada, nada. Como ele não precisa de nada, aqui está dito assim, você vem com essa oferta e acredita que Deus vai aceitar você, porque o que interessa não é a oferta. A menor oferta, segundo Jesus, foi a maior, porque a mulher deu o que tinha, porque ela deu de coração, ofereceu tudo. Não era aquele que apresentava mais dinheiro, mas aquela pessoa que ofereceu o melhor que tinha. E aqui ele está dizendo, eu não aceito a sua pessoa. Vocês se lembram, queridos, lá no início, Caim e Abel. Caim matou Abel por causa daquela confusão em relação à aceitação de Deus. Não porque um tivesse um trabalho que fosse inferior ou superior ao outro. É porque um criava ovelha e o outro plantava. Não é isso. O que Deus não aceitou foi o coração de Caim, pode ver lá. Deus não aceitou nem a ele, nem a sua oferta. É aceitar a pessoa, aceitar a mim, aceitar você, nos aceitar. Vejam bem, queridos, que aqui Deus não está falando aos ímpios. Ele está falando a um povo com quem ele tinha uma aliança. Não é uma palavra dirigida a quem não acreditava em Deus. Era palavra dirigida ao povo de Deus. Ele dizia, eu não posso receber vocês. O livro de Isaías começa assim. Deus diz, eu não posso aceitar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E é o que vocês estão fazendo, eu não posso aceitar. Ele disse, eu não posso receber você por causa da sua oferta, não por causa de você. E é porque você tem no coração que você traz essa oferta para mim. Para o governador você não levaria, porque você honra ele mais do que honra a mim. É muito importante entendermos isso, queridos. Honre ao Senhor e ele vai te honrar. Lá em Brasília tinha uma vizinha, nós tivemos uma vizinha que pedia a Deus um emprego. Pediu a Deus um emprego um bom tempo. Ela se casou e insistiu diante de Deus que tivesse um emprego. Conseguiu o emprego. Ela passou no concurso do Banco do Brasil. E ela foi mandada para a cidade de Séries. Não, além de Séries, porque ela, nesse tempo que se inscreveu, ela morava em Séries. Ela foi mandada para perto de lá, mas depois de Séries. Só que o marido dela morava em Brasília e não podia sair. E ela tinha um filho, se a memória não me falha, com cerca de 1 ano de idade. Ou nem isso ainda. Então, toda semana ela saía na segunda, ficava até sexta e voltava para casa para cuidar do filho recém-nascido. E um dia ela me procurou e disse, pastor, eu peço a Deus um emprego e veja como ele faz. Não estou entendendo. Eu peço a Deus um emprego e ele me dá um emprego no qual não posso continuar. Eu disse, você sabe o que tem que fazer? Ela disse, sei, mas eu estou triste com isso. Eu não estou bem. Falei, pediu transferência? Ela disse, pedi. Essa altura ela estava morando, não mais perto da gente, mas na Asa Norte de Brasília. E ela pediu transferência para uma agência do banco perto do apartamento onde morava. E o banco respondeu que ela só podia fazer aquele pedido depois de 2 anos que estivesse trabalhando por lá. Então, não teve saída. Falei, você sabe o que tem que fazer? Ela disse, sei. O que é? Eu tenho que me demitir, pedir demissão. Por quê? Por causa da minha família, que é mais importante do que esse emprego. Eu falei, você vai fazer isso de coração limpo e bom? Você entende que você vai fazer isso para honrar a Deus? No começo ela não entendeu, nós continuamos conversando e oramos. E ela entendeu, ela disse, eu vou fazer isso para honrar a Deus. E foi lá e pediu demissão. Eles precisavam muito do dinheiro. O marido estava começando um emprego, um trabalho novo. Então ele estava numa situação financeira muito difícil. Vejam só, queridos. Ela foi lá, se demitiu, foi para casa, cuidar do filhinho, mas com aquela pergunta, Deus, por quê? Eu pedi um emprego, o Senhor me deu, assim, depois eu tenho que sair. Aí, ela está em casa, um dia recebe uma carta do banco, chamando-a para ser reintegrada. Ela tinha pedido demissão, ela estava demitida, tinha alguns meses.
E o banco a convidou para ser reintegrada ao banco na agência perto do apartamento onde ela morava. Eu tinha uma pessoa, amiga, que hoje é presidente da FEBRABAN, da Federação de Bancos do Brasil, que na ocasião trabalhava lá na presidência do Banco do Brasil, e eu pedi para ele pesquisar isso. Falei, dá uma olhada se isso é comum no banco. Ele disse, Alcides, eu pesquisei. E na pesquisa que fiz, nos últimos 50 anos, só vi esse caso. Foi o tempo que eu pesquisei. Você faz para honrar o Senhor e a bênção dele vem sobre você. Agora, imagine, queridos, ela não só tem um emprego agora, mas um emprego do lado da casa dela e ela tem uma história para contar, uma bênção que aconteceu, algo de extraordinário aconteceu na vida dela. E por que que Deus faz o novo e o extraordinário na vida das pessoas? Para que nós possamos contar isso. Para que nós possamos contar. Agora no final do ano eu fui convidado para falar sobre vida na Academia de Medicina de Brasília. Eu fui convidado, o reitor da Universidade Católica também, o líder budista de Brasília, mais um professor de biomedicina, um grupo, mas sobretudo de religiões distintas. Fomos convidados para essa palestra e depois a um debate. E depois cada médico contava uma situação e nós deveríamos falar sobre aquilo que ele tinha falado. E aí eu disse aos médicos, tem algum médico aqui, não se ofenda, mas eu disse aos professores de medicina, eu disse, vocês têm um problema de nascedouro. Vocês nascem soberbos. Porque quando um filho passa no vestibular, o pai conta para todo mundo. Quando passa em medicina, publica. Para ninguém ficar sem saber. E eu falei, isso é uma bobagem, porque qualquer pessoa pode estudar e ser médico. Mas vocês nascem então dessa forma. E eu contei. Disse, olha, eu fui assistido uma vez por um médico, numa ocasião que eu tive, segundo 6 exames, eu tinha um câncer que tomava de 15 centímetros, acho que 8 do meu fígado. Então, eu fiquei 21 dias no hospital, 20 foi o tempo que o especialista me deu para viver. Bom, isso tem uns 15 anos, estou aqui até hoje, então já sabe o resultado. Mas reparem, queridos, eu me lembro o nome desse médico, Lúcio Lucas, porque ele me tratou como gente. Ele foi o cara que concluiu que não tinha como fazer nada por mim. Eu morreria em 20 dias. Ele quis que a equipe me mandasse para casa, mas eles terminaram por me deixar no hospital. Esses 21 dias. 20 dias. Mas, queridos, eu contei essa história, falei do Lúcio Lucas, porque ele ia todo dia lá conversar comigo, de manhã e à tarde. O cara que sabia que eu ia morrer ia todo dia conversar comigo. Ele que sabia que não podia fazer nada por mim. Então achei isso impressionante, contei para eles. Saí, estou lá fora, quando sai uma professora, me parece já aposentada, dava para perceber, uma senhora idosa, professora provavelmente da UNB, que era a maioria deles, e ela me disse assim, pastor, quem te curou? Eu disse, indiscutivelmente Deus. E ela disse, exatamente, e ele fez isso para você vir aqui contar. Olha que interessante. Para glorificá-lo, para a glória dele. Querido, Deus faz isso na sua vida, o novo, o renovo. Deus faz coisas grandiosas para que você possa dar testemunho do poder dele. Deus fala isso aqui nesse livro. As nações reconhecem a minha glória. Vocês é que não estão reconhecendo. Vocês é que não estão entendendo quem efetivamente eu sou, não obstante tudo quanto eu já fiz. Eu vou fazer de novo para vocês entenderem. Mas vocês têm que entender isso. Mas precisava, queridos, de uma transformação primeiro nas pessoas. Eu, no entanto, tenho que terminar esse raciocínio, porque eu decidi que ia ver esse livro com vocês, e eu não quero cortar pela metade. O versículo 10 diz assim, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Agora ele fala da oferta. Eu não vou aceitar você e eu não vou aceitar a sua oferta. Eu agora vou para essa parte. Eu até não pensei em falar sobre isso, mas eu vou vincular essa questão aqui, que é a questão do que se oferece a Deus. O que se oferece a Deus. Agora vai para o capítulo 3, versículo 6, por favor. Porque eu, o Senhor, não mudo.
Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, eu não consumo vocês na minha ira, porque eu fiz um compromisso, fiz uma aliança perpétua, uma aliança sem fim com Abraão, de abençoar vocês. Então, eu não mudo. Por isso, por causa da minha misericórdia, vocês não são consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Daqui a pouco vocês vão ver de que forma impressionante eles são amaldiçoados. Impressionante, realmente. Mas ele diz, com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês me roubam, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Já falamos sobre isso. Você honra o Senhor e ele te honra de volta. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus pôs aquele povo numa fazenda grande, querido, se era um deserto. E diz que seria uma terra de abundância, que manaria leite e mel. Mel de tâmara, mel feito com tâmara, não de abelhas. Mas até hoje aquele é um país extraordinário. E aqui sei que muitos conhecem Israel, é um país extraordinário, é uma sequidão de estio, mas um dos grandes produtos de exportação de Israel são frutas, que são vendidas na Europa. Impressionante, um país sem água, um país, nesta sequidão toda, um grande exportador de frutas. Impressionante. Abundância, abundância. Mas Deus diz assim, vocês estão me roubando no dízimo. O Riciopo vai se lembrar, houve um sujeito, que eu não vou dizer o nome, que alguém pode conhecer e até ser parente, que ele saiu pela igreja que nós fazíamos parte, no Brasil todo, e ia dizer, vocês são ladrões, seus ladrões, traz o dinheiro para a igreja, leva para a casa de Deus, para a casa de Deus. O curioso é que usa esse texto até receber o dinheiro, depois de recebido, o uso que se faz dele é diferente do que está previsto ali, né? Porque aquilo ali era o seguinte, Deus dividiu a terra, né? Em todos por todas as tribos, né? Uma tribo não recebeu terra. Uma tribo não recebeu terra, dos levitas. Eles receberam as 40 e poucas cidades e os arredores para ficar com os animais, mas eles não receberam aquelas terras todas para produzirem. Então Deus disse assim, já que eles não receberam, eles vão cuidar do templo, do culto, etc., então vocês tragam 10% de tudo que vocês tiverem para eles. Era um imposto de uma nação teocrática, é uma nação comandada pelos sacerdotes. Então esse era uma espécie de imposto para manter a nação em andamento e, sobretudo, para cuidar do culto. Para cuidar do culto, era isso. Tá certo? Deus orientava o povo por meio dos profetas. Era assim que acontecia. Bom, como eu disse ontem, eu não recebi nenhuma terra em Israel, eu nunca devi esse dízimo a Deus, nunca o roubei nesse dízimo. Mas há uma coisa aí que a gente tem que lembrar, queridos. Como eu disse ontem, Deus não usa dinheiro, mas Deus usa gente. Deus não usa o que eu tenho, Ele usa a mim. Ele usa a mim. Jesus diz que a nossa justiça deve exceder à justiça dos judeus. Os judeus contribuíam com 10%. Na igreja primitiva, quando a igreja começou, eles não davam dízimo, querido. Eles davam tudo que tinham. Tudo. Quem tinha uma propriedade, vendia e entregava. Hoje isso é um escândalo para muita gente, mas era assim que acontecia em Jerusalém, no começo da vida da igreja. A gente acha isso lindo, para eles. Que povo, meu Deus, que povo. Que coisa linda, que fervor. Eu conheci uma senhora, nós fazemos um trabalho com crianças, televisão, rádio, etc. E nós tínhamos um escritório em Nairobi, no Quênia, outro em Portugal. Era muito dinheiro para aquelas coisas e tínhamos
alguns contribuintes, que eles contribuíam por meio de um carnezinho, não era um carnê. Todo mês a gente mandava para ele um documento que o banco nos cedia, um boleto, né? E a gente enviava isso pelo correio, era um gasto para imprimir, para mandar, para receber. E tinha uma senhora que tinha em Brasília 72 lojas. 72 lojas. Solteira. E eu não vou dizer o que ela tinha em Goiânia, porque vocês vão saber na hora quem é. Muito rica, muito rica. Um dia o nosso tesoureiro ligou para ela e disse: minha irmã, eu vou pedir a sua permissão para eu dar a contribuição no seu lugar. Porque a sua contribuição não está pagando o boleto, o banco e os gastos que nós temos. Então, com a sua permissão, eu vou pagar em seu nome daqui para frente. E assim foi feito. E ela morreu e deixou tudo isso para trás. Só tinha ela e um irmão. O irmão era mais rico do que ela. Mas nunca deixou nada para a obra de Deus. Sei nem quem tomou posse daquilo. Percebe, irmãos? Você vai na Chapada dos Guimarães, toda a Chapada dos Guimarães era de uma igreja protestante aqui do Brasil. Uma parte foi desapropriada, mas toda a Chapada era. Inclusive tem ainda lá uma escola numa grande fazenda de pelo menos uns 2.000 hectares de terra, algo assim. Tudo aquilo era da igreja. Como é que eles conseguiram? A Buriti é o nome da escola. 960 alqueires, está aí, então está aí. Alqueirão, Alqueirão goiano. Então se Alqueirão é 950 vezes 5. Agora reparem, queridos, tudo isso foi comprado com dinheiro de pessoas americanas que pegavam o que tinham e doavam para a obra de Deus em outros lugares. Olha só. Em Brasília funciona uma escola para milionários, cujo nome eu não vou dar, mas fica no Lago Sul, perto de onde vocês estão lá com a Jocum, querido. Tem lá essa escola. Como é que se comprou tudo aquilo? 2 irmãs americanas doaram aquele dinheiro e ainda compraram mais algumas lojas na Asa Sul de Brasília para sustentar aquela instituição, para ser uma escola de leigos. Obrigado. Para ser uma escola de leigos. 2 pessoas, 2 irmãs fizeram isso antes de morrer. Porque elas vão morrer. Então o que elas vão fazer? Doar tudo. Ao invés de deixar a briga, doa. Mas aqui a gente fica entesourando e ensinando os filhos a entesourar cada vez mais. Mas a gente não pensa em deixar uma parte para a obra de Deus. E assim a gente tem missionários pelo mundo que levam 4, 5 anos para conseguir comprar um carrinho velho. E a gente fica com 3, 4 na garagem. Mas não pensa em doar um. Mas, queridos, Deus não precisa do meu carro, nem da minha casa, nem nada disso. Mas Ele vai ter tudo isso se Ele tiver a mim. Porque a minha casa e tudo que Deus me deu para administrar não compra quem eu sou. É muito menos do que quem eu sou. Mas eu vou deixar isso claro, vocês vão entender como é complicado para a gente compreender isso. Você tem um carro velho, barato, ruim, sem graça. Você tende a estacioná-lo mais distante. Mas se você comprar aquele carro que todo mundo quer ver, de preferência você vai buscar a vaga da frente. Lá em Brasília tem um grupo de Goiânia que administra uma área em Brasília chamado Pontão 45. A gente vai muito lá no Pontão. E lá, vez por outra, um carro desses caríssimos. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. É curioso, queridos, que as pessoas chegam e não estacionam o carro. Ele chega no carro, para e fica dentro. Né? A Ana até foi lá há poucos dias, chegou em casa dizendo isso aos filhos. Não só isso acontece, como as pessoas param para tirar foto ali do lado daquele carrão, e ele lá dentro. Abre o vidro, quando não tem capota, né, quando é conversível, ele já deixa tudo aberto. Tudo aberto. Ele quer mostrar isso. Queridos, uma pessoa cuja vida vale aquele carro é uma vida muito barata. Porque se aquele carro dá valor à vida que ele tem, o faz ficar grande ou pequeno, então ele vale muito pouco. Muito pouco. E eu tenho consciência disso, sou pastor e vivo o contrário disso? Infelizmente não. Eu descobri que não. Eu não quero tomar tempo para até cansar vocês, mas eu conto as historinhas, porque eu sei que vocês não se lembram do que eu falei, mas lembrando da história vai recordar o que eu quis dizer. Tá certo? Não sou nenhum Forrest Gump, mas gosto de história. Um amigo mandava o motorista levar os filhos para a escola num Fiat que ele comprou só para isso. Um Fiatzinho, bem pequenininho. O menino, carro zero,
O filho dele mais velho falou, meus amigos vão tudo de carro grande para a escola. E eu nesse carrinho, protestou feio, e o motorista falou para esse amigo nosso, esse advogado. Falou, teu filho está protestando, não quer ir no carro. Ele disse que é um carro pequeno, todo mundo tem carro grande. Aí lá tinha um zelador, nesse escritório desse advogado, que tinha uma Belina 2, amarela, bem antiga. Ele falou, você vende o carro? Vendo. Ele comprou. Mandou para uma oficina e falou, arrume tudo que for mecânico nele. Eu quero segurança e motor bom, mas não mexa na lataria. Não mexa. Aí ele falou, agora você vai levar meu filho nesse carro grande para a escola. Detalhe, tem que parar na porta da escola. O menino hoje está fazendo doutorado nos Estados Unidos, mas naquela ocasião, queridos, que era menino, ele ia deitado no banco, saía de fininho. Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei sem carro. Um tempo eu fiquei sem carro, fiquei uns 2 meses. E de Salcides, a Belina está lá, se você quiser. Eu falava de todo mundo que vale só o carro, até eu pegar aquela Belina. Porque eu também comecei a procurar uma sombra mais distante, um local. Percebe, querido? Irmãos, isso está dentro da gente, é esquisito, isso é a carne, sabe? É muito estranho. Só que a gente tem que resistir a isso. Porque a gente tem que oferecer a Deus o melhor, e o melhor somos nós. O homem que nasceu de novo no coma disse, eu não tenho nada para te dar, Jesus. Eu te dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Mas eu tenho que oferecer para Deus, querido, o melhor de mim. Deus diz, eu não aceito nem você nem a oferta. Deus não está preocupado se você vai entregar o dízimo. Se você nem o dízimo entrega, quanto mais você não vai entregar para Deus. Quanto mais o melhor do seu tempo, da sua energia, da sua inteligência. Nem o dízimo você quer entregar. Percebe isso, queridos? Nem o menor, nem o insignificante. E há uma coisa curiosa aí, querido. Uma pessoa que ganha R$1.000, R$100, com facilidade entrega 10. Quem ganha 1.000 ainda entrega fácil, 100. Com 10.000 já discute os 1.000. Mas se ele for um empresário milionário, ele não entrega nada. Faz oferta. Eu tive a chance de levar a Cristo um homem bilionário. E depois de muito tempo ele se tornou até líder da igreja, é presbítero até hoje. Aí um dia ele foi questionado sobre dar o dízimo. Ele disse, se eu der o dízimo, a igreja não vai saber o que fazer com o dinheiro. Eu falei, experimenta. Faz um teste. Traz o dízimo. Traz esses milhões mensais de dízimo para a igreja para você ver se não tem o que fazer dele. É desculpa, está amarrando areia com corda. Percebe, querido? Porque a pessoa não quer oferecer nem isso, nem esse metal vil, que é o dinheiro, quanto mais a vida dela, quanto mais o tempo dela, a inteligência dela, a capacidade dela, quem ela é diante de Deus. Deus espera receber-nos como pessoa, queridos. Esse restante é só para manter a obra dele. Eu vendi umas búfalas para um milionário aqui, um fazendeiro grande aqui de Goiás. Eu me lembro disso. E no dia que ele foi lá receber as búfalas, ele disse assim, olha, eu soube que eu era pastor, ele falou, não, eu gosto de tal, é interessante, mas o que eu não concordo mesmo é esse negócio de pastor que ganha dinheiro, etc. Mas por quê? Não, porque o povo vai lá e dá o dízimo, tudo, 10% deles entregam tudo lá. Antes fosse, né, pastor? Mas eu disse assim, você já foi a uma igreja evangélica? Já. Falei, você ficou em pé lá? Não. Você ficou sentado? Fiquei. Pois é, alguém comprou a cadeira. Tinha energia lá, estava acesa a lâmpada? Estava, alguém pagou. E antes disso, comprou a lâmpada para pôr lá. Você foi lá usar o que os outros pagaram. Não é? Os anjos não trouxeram dinheiro para eles comprarem a cadeira, nem construir o prédio, nem pagar a energia, nem a água, e nem nada daquilo. Não cai do céu, não. Você é que é um aproveitador, fazendeiro milionário que é. Ele riu assim meio sem graça, achou que eu estava fazendo brincadeira, não é? Mas eu não estava brincando coisa nenhuma. Só que aquele é um ímpio, queridos. E nós? E nós? Irmãos, entenda isso. Se ninguém nunca mais der um centavo à igreja, ela não vai diminuir. O evangelho continuará sendo pregado. A obra vai continuar, o reino de Deus vai se expandir, não tenha dúvida disso. Mas é um privilégio para nós participarmos. Mas aqui eu vou... Eu não diria um tabu, mas eu quero fazer uma colocação ainda final sobre isso. Numa pequena digressão, eu saio e volto rápido. Eu dirigi uma instituição que trabalhava
com comissões. Então, eu saía pelas igrejas repetindo isso. Olha, tem 3 formas de você fazer isso. Indo, orando e contribuindo. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não, uns vão, outros oram e contribuem. Ou seja, eu ganho dinheiro e pago para alguém fazer o trabalho que Deus me mandou fazer. Não, todo mundo tem que orar, contribuir e ir. Uns vão para a África, outros vão para o apartamento da frente, mas todos vão. Quem não foi é porque ficou, não tem essa conversa de eu contribuo todo mês. Você não pode pagar para alguém fazer o que Deus te mandou fazer. Porque é por nosso intermédio que Deus faz. Mas Ele vai fazer se você oferecer o melhor que você tem. Não a sobra do seu tempo, a sobra da sua energia, a sobra de tudo na sua vida. Se é isso que você vai oferecer para Deus, ofereça para o governador, é o que Deus diz. Não dá para Deus, não dá para o governador, se resolva com ele. Se resolva com ele. Percebem, queridos? Deus quer o melhor de nós. E quando Ele recebe o melhor de nós, aceita o melhor de nós, irmãos, Ele faz coisas novas, extraordinárias. Nós chegamos a ficar impressionados. Eu vou trazer só mais 2 situações de problema que nós temos em relação a um certo silêncio de Deus em muitos lugares. Esse silêncio de Deus, uma vez, provocou no homem uma pergunta. O homem era Gideão. Alguém chegou para ele e falou que Deus o tinha escolhido e ele disse assim: se Deus me chamou, onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eu já ouvi falar de muita coisa extraordinária, mas eu nunca vi nada. Vejam só, queridos, Deus fazia um certo silêncio naquela ocasião, e o texto explica e diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Sempre havia essa expressão. Diz também que naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que achava melhor. Mas, irmãos, nós estamos na nossa geração sofrendo um problema que eles sofreram naquele tempo lá. Cerca de 500 anos aí, na altura de 400 e tantos anos antes de Jesus, 450 anos, eles passaram por um problema muito comum para nós hoje. O silêncio de Deus, a ausência da manifestação do poder da presença de Deus em decorrência do pecado não só do povo, mas dos seus líderes, dos seus sacerdotes. Olha só, eu não falei que Deus disse que amaldiçoaria? Agora veja o que Deus diz aqui, queridos. Volte os seus olhos para o capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, enviarei a maldição sobre os sacerdotes e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Que coisa impressionante, queridos. Um sacerdote de Deus estende a mão para abençoar e o próprio Deus transforma esta bênção numa maldição na vida daquela pessoa. Muito cuidado, queridos. Pensem bem e tomem cuidado antes de aceitar que qualquer pessoa ponha a mão na sua cabeça. Porque Deus está dizendo aqui que transformaria a bênção deles numa maldição. Agora reparem, vamos continuar. E amaldiçoarei as vossas bênçãos, e as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, de onde vinham os sacerdotes, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, ambas lhe dei eu, para que me temesse. E agora ele apresenta o sacerdote, que é efetivamente aquele segundo o plano de Deus para um sacerdote. Ele diz assim: ele me temeu, o temor de Deus,
e tremeu por causa do meu nome. Eu tenho a impressão que algumas pessoas que se fazem chamar de pastores hoje perderam o temor de Deus. Eles falam que Deus está fazendo coisa que qualquer um sabe, qualquer criança sabe que aquilo não é de Deus. Coisas loucas, coisas muito doidas. Aliás, queridos, fica aqui uma advertência da minha parte. Não deem muito palanque para essas pessoas. Sabe, quanto mais pessoas acessam, mais eles ganham dinheiro com isso. Temos que ir eliminando isso da nossa vida. Mas esses loucos estão aí para todo lado enganando as pessoas. Perderam o temor de Deus. Se esquecem que vão se apresentar diante dele, vão ter que se explicar diante dele. Eu vi uma louca um dia desse que se faz chamar de pastor e diz que tinha a vida transformada e depois ganhou um concurso de tatu. Ela foi não sei como é que chamou lá, Miss Tatu, porque ela tem tatuagem da cabeça ao pé. E aí ela veste roupas mínimas para mostrar tatuagem nas nádegas e tal, e faz desfile disso. E ela diz, eu sou pastora. Percebe isso, querido? A outra diz que é pastora da igreja lesbiteriana. Vocês percebem que algo louco está acontecendo, querido? Olha o relógio de Deus aí. Percebe? Coisas loucas estão acontecendo. Mas a aliança que Deus fez com os sacerdotes foi de temor de Deus. Aí ele diz assim, a verdadeira instrução esteve na sua boca. A verdadeira instrução vem de Deus, queridos. E a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ele andou em retidão, ele tinha instrução de Deus, ele tinha o temor de Deus, e ele fazia um trabalho em nome de Deus, apartando as pessoas das suas iniquidades, dos seus pecados. Como isso acontecia? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Por isso, irmãos, que em Ezequiel 23, Deus diz assim, o homem que tem sonho de homens, diga como sonho de homens. Não fala que eu dei o sonho. E aquele que profetiza de si mesmo, não fale que recebeu de Deus a profecia. Deus disse assim, se alguém disser que eu falei o que eu não falei, deve morrer a pedradas. Ia faltar pedra. Não é? O problema era achar pedra para tanta gente. Porque hoje o que tem é profecia. Profetiza para o seu irmão. Profetiza, profetiza, profetiza. Deus, a profecia, querido, Deus fala, a gente repete. Hoje a profecia é só declaração positiva. Se você declarar de forma positiva, você está profetizando. Aí vai eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Virou brincadeira isso. Eu comecei a escrever um livro que acabei não terminando, chamado Profecia é Coisa Séria. Estão brincando com coisa séria. E o que é pior, queridos, aí quando Deus dá a profecia de fato a um profeta ou uma profetisa, a gente já não acredita, a gente já fica com o pé atrás. Já fica com o pé atrás, quando efetivamente Deus quer nos falar. Outra coisa que a gente vê dessas profecias estranhas é porque elas seguem mais ou menos a mesma trilha. Mais ou menos a mesma trilha. Eu fui alvo de muitas profetadas que geralmente começavam assim, estou vendo uma mala na sua mão. E eu dizia, bom, isso aí. A Ana cuidava da nossa agenda e houve um tempo que nós viajamos muito. Em agosto, nós tínhamos 489 convites não respondidos daquele ano. E a pessoa teve uma grande visão que eu estava com a mala na mão. Eu disse, se ela tivesse visto eu sem nunca mais pegar numa mala para viajar, até seria extraordinário. Mas a pessoa quer lacrar, para usar uma linguagem da agora, né? A Ana foi convidada lá pela esposa do Bolsonaro para uma reunião lá no Planalto e elas foram lá, várias mulheres, numa reunião com o presidente. Queridos, foi um vexame. Foi um vexame. Todas elas profetizando, cada uma querendo falar mais alto, com uma palavra diferente, da vitória do Bolsonaro, da derrota do Lula, que agora o Messias assumiu, que Deus revelou. E aí o Bolsonaro está fora da presidência, certo? Faltou poder em Deus para cumprir o que falou? Não mentira em nome dele. E o que fizeram com os mentirosos? Continua mentindo e as pessoas continuam acreditando. Irmãos,
O sacerdote, quando fala em nome de Deus, ele fala do que recebeu de Deus. Ele fala do que Deus revelou, da sua palavra, ou daquilo que Deus trouxe como revelação a ele. Mas ele não pode falar de si mesmo e dizer que é de Deus. Se é de Deus, tem que ter certeza. Porque repare, irmão, como é o teu nome, querido? Ricelli. Imagine que eu chego para você, querido, e falo assim, Deus falou que você deve se mudar para o Rio de Janeiro. Ele não pode discutir, ué. Vai desobedecer a Deus. É quando um crente da igreja chega para mim, o senhor me falou que eu devo sair daqui. Eu disse, está demorando. Deus falou, obedeça. Eu vou discutir com Deus. Percebe, querido? Mas esse Deus, às vezes, chama-se Deus conveniência. Deus orgulho, porque alguém olhou feio, porque falou uma palavra que não esperava escutar, ou uma repreensão que não esperava ter. Coisas assim, mas é Deus que falou. Deus falou, não se discute. Eu estudei o movimento de renovação carismática no Brasil, nas igrejas protestantes. Não estudei, na verdade. Eu recebi, pregando em Anápolis no ano passado, um livrinho de um filho de um missionário, e ele falava sobre essas igrejas desse movimento de renovação, Igreja Cristã Presbiteriana Batista Nacional, essas igrejas renovadas, que precederam essas agora neopentecostais. E que vieram depois dos pentecostais, né? Eles estavam ali no meio do caminho, muitos presbiterianos, metodistas, batistas, etc. E há uma coisa interessante, queridos, ele fez a mesma pergunta no Brasil todo. O plantador da igreja lá, por exemplo, da Lagoa, em Belo Horizonte, aquele pastor lá do Vale da Bênção, em São Paulo, que era presbiteriano, como era o nome dele? Jonathan, não é? Pastor Jonathan. Lá no norte ele foi também, ele foi a todas as denominações, perguntando qual foi o maior problema que vocês enfrentaram no movimento. É impressionante que é unânime. O maior problema foi que uma pessoa agora passava a ser profeta ou profetisa. Então ele não respeitava mais as autoridades espirituais constituídas. O pastor, por exemplo. Por quê? Deus me falou. Se Deus me falou, eu não quero nem saber a opinião do pastor. Ele disse, isso trouxe divisão, está trazendo divisão e é uma arma contra o que Deus está fazendo nessas igrejas. Nós estamos enfrentando, todos enfrentaram o problema nesse sentido. Irmão, quem fala em nome de Deus tem que ter muita certeza do que está falando. Eu sei que a gente sente, a gente se emociona. Um policial uma vez disse isso para mim. Eu falei, emoção não traz a presença de Deus. Ele disse, mas a presença de Deus traz emoção. Isso é verdade. Mas tem um tal de eu sentir de Deus. Eu não sei se é um calafrio, uma tremida, um arrepio, não é? Um choque. O que é sentir de Deus, irmãos? Deus fala ou não fala? Uma pessoa chegou para mim e disse, Alcides, você foi vocacionado? Me conta como Deus te chamou. Eu disse, por quê? Ele disse, porque acho que Deus me chamou para o ministério. Falei, você quer saber? Sim. Eu disse, não chamou não. Como você sabe? Porque se ele tivesse chamado, você saberia. Ora, Deus não sabe falar mais? As profecias hoje são muito assim, Deus tem um plano na sua vida, algo grande vai acontecer. Aí você fica tentando adivinhar se é isso, se é uma coisa que aconteceu lá atrás, se é alguma coisa que ainda deve esperar, você não sabe. Agora eu vim a Anápolis pregar e me chamaram para orar por uma senhora que cuidava de umas crianças. Ao final ela disse, pastor, vou orar por você também, amém. Fiquei, ela orou. Ao final ela disse, o senhor me deu uma palavra a teu respeito. Quarta-feira da próxima semana você vai receber um envelope com dólares. É de Deus, pode receber que é dele. E nessa mesma semana uma pessoa vai te oferecer um programa na televisão. Pode entrar, o senhor vai sustentar. Na quarta-feira eu recebi o envelope com os dólares. Na quinta-feira um deputado me ligou e disse, Alcides, eu estou atrás de você, porque eu estou com um programa na televisão, você tem que assumir segunda-feira ao vivo. Entra no ar. Eu disse, é de Deus. Eu não fiquei tentando adivinhar, será que é isso? A obra grande é essa. Irmãos, Deus não é mudo, não é surdo, Deus fala, não assovia. A gente entende quando Ele fala. Percebe? Deus fala a nossa língua, a nossa língua. Quando o Espírito Santo falou em Atos 2, todo mundo entendeu na língua deles. Mas agora o grande segredo de Deus falar é o mistério. O mistério pertence a Deus, não a nós. Não a nós, Deuteronômio diz isso. O mistério é dele, vai continuar com ele. O que ele fala para mim, fala claro. Fala claro. Se não é claro, então espere. Mas Deus vai falar claro com você. Não ouça qualquer pessoa, querido. Não saia por aí ouvindo qualquer pessoa. Mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui, senão daqui para frente vocês poderão ter dificuldade em ouvir quando um profeta, uma profetisa, alguém trouxer uma palavra para você.
Porque Deus fala fora da Bíblia, não fala contra ela, mas fala fora. Deus fala além dela. E eu nunca conheci um crente que não acreditasse nisso. Nem os mais tradicionais. Até os mais tradicionais sabem que Deus fala fora da Bíblia. Eu falei há pouco de uma viagem para São Paulo. Eu estou sem saber se me mudo para lá. Aí eu peço ao irmão que ore por mim. O que eu estou esperando? Que Deus fale. Senão, para que vou orar? E eu vou para lá porque eu entendi que Deus falou. Então todo mundo acredita que Deus fala fora da Bíblia. Ou então não ora mais. Não é? A gente ora esperando uma resposta de Deus. Se ela está na Bíblia, vai lá e lê e toma sua posição logo. Onde é que está escrito vai para São Paulo? Percebe, querido? Eu não quero que vocês saiam disso. Eu estava pregando em Garanhuns. 1.250 adolescentes e uns 200 adultos coordenando. Naquele burburinho todo, uma senhora da coordenação me procurou e falou: pastor, eu participo de uma reunião de oração de senhoras. Eu posso incluir o seu nome lá para a gente orar por você? Eu disse, claro. Né? Um professor meu de seminário dizia, o homem mais feliz é o que tem mais gente orando por ele. Ore por mim mesmo. Na segunda-feira, no entanto, ela disse assim, pastor, as pessoas estão reunidas lá agora, orando as irmãs. Você não quer ir lá comigo? Eu disse, vamos. Já fiquei meio cabreiro. Mas vamos. Chegamos lá, só tinha mulher e eu. Lotado, cheio. Mas tinha 2 cadeiras na frente, reservadas para ela e para mim. Aí me sentei lá, na primeira cadeira, o único homem naquela reunião inteira. E essa irmã lá da frente cantava, falava em línguas, e falava, e dava uma repreensão para uma palavra para outra, uma profecia. E eu falei, vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim. Presta atenção, na quinta-feira à noite eu tinha chegado em Recife, falei lá para uns adolescentes numa igreja e depois fui para o hotel. No hotel, muito cansado, comecei a assistir televisão, fui até altas horas da madrugada, depois falei, meu Deus, amanhã de manhã eu estou pregando, estou aqui, ao invés de estar orando, estou vendo televisão. Vou agora passar um tempo em oração. Aí fiquei lá até 5 horas da manhã e nesse momento eu tive uma conversa muito franca com Deus, sobre determinados assuntos que vocês não vão saber nunca. Mas eu tive uma conversa muito franca com ele. E ele falou comigo. Eu pedi uma confirmação, 9 horas da manhã, tinha um homem lá no quarto chorando, entregando a vida a Jesus comigo. Eu entendi como uma confirmação de Deus. Mas, naquela reunião de oração, lá vem a senhora na minha direção. Você é o pastor Alcides, né? Sim, eu sou. Aí ela se pôs aqui do meu lado e primeiro disse assim, pastor, saiba que Deus fala. Ok, minha irmã. Aí ela começou de uma maneira como eu não tinha visto antes. Lá na nossa igreja em Brasília, tinha uma senhora que falava em línguas, mas era sempre aquelas, acho que umas 8 ou 10 palavras, de tal maneira que o meu filho no carro um dia disse para ela assim, eu também falo em línguas. E repetiu tudo que ela falava. Já essa senhora lá, não. Ela estava conversando mesmo. E eu esperando que acabasse logo. Vai passar logo, vai passar logo. Aí ela parou e disse assim, pastor, eu já falei que Deus fala. Para você não duvidar que Deus tem algo para dizer para você, Ele manda eu te dizer que Ele confirma aquela conversa que vocês tiveram na madrugada de quinta-feira sobre isso, isso e isso. Isso era a segunda. Daí para frente eu anotei o que ela falou. Um dia eu conto os desdobramentos do que ela falou, porque foi muito interessante. Deus trouxe o novo a partir dali, de uma maneira extraordinária, querido. É rápido, eu vou dizer. Eu cheguei um dia, ela falou assim para mim, uma das coisas muitas que ela me falou, disse, o senhor está pondo um óleo na sua mão para curar uma pessoa. Um dia eu estou lá na igreja, e eu chamei à frente para orar, vieram 2 senhoras. 2 senhoras. Uma biomédica e essa outra senhora que era uma lady. Uma figuraça essa senhora. Uma senhora que viveu, parecia que tinha sido criada na nobreza. Ela veio e ficou olhando na minha frente, tudo muito arrumada, muito bonita. Eu botei a mão na cabeça de um, orei por ela. E quando eu pus a mão nessa cabeça dessa senhorinha, que morreu acho que com mais de 90 anos, eu percebi que a cabeça dela estava suando muito. Muito mesmo. A mulher tinha dito, o senhor está pondo um óleo na tua mão para curar uma pessoa. E eu pensei que a cabeça dela estava suando demais, mas eu falei, não vou tirar, continuei orando. Quando eu tirei a mão dali, fiz assim para secar o óleo, o suor dela. Não tinha. Minha mão estava seca. Ok, acabou o culto. Ela se sentou. No domingo seguinte, ela pediu a palavra. Ela disse, no domingo passado, não tive condição de falar. Mas eu quero que vocês olhem no meu pé. Ela tinha um dedo crescido para o lado. Como é que chama isso? Joanete?
Ela sofria muito com isso. Era realmente muito grande. Aí ela falou, dá uma olhada no meu pé. Ela disse, irmãos, naquela hora pegou um fogo no meu pé. Quando acabou a oração que eu sentei, não tinha mais o joanete no meu dedo. Não tem nada. O pé dela, ela morreu com o pé limpo. Sem nada. Nada. Eu estava em Pernambuco e Deus estava pensando numa irmã de cerca de 90 anos que estava lá em Brasília. Já pensou? Por amor a ela, Deus fez aquilo. Deus estava pensando nela. Deus disse, eu estou fazendo coisas grandes. Eu estou fazendo coisas novas. Coisas grandiosas estão vindo à luz. É um tempo da bênção, da manifestação do poder, da presença de Deus. Mas os sacerdotes precisam ensinar corretamente para o povo de Deus entender corretamente a vontade de Deus e não viver de balelas, de conversa fiada, de invencionices. Nós temos que nos voltar para a revelação de Deus por meio da sua palavra, queridos. Pessoas que expõem essa palavra, que pregam essa palavra. Deus espera isso dos sacerdotes, essa instrução. O sacerdote é aquele que recebe a instrução de Deus e ensina ao povo, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus mandamentos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Repare só, queridos, no aplicados da lei. Deus tornou os sacerdotes desprezíveis. Eu vou dizer o que está acontecendo sobre o sacerdócio. Eu estava na Coreia, no metrô, Coreia do Sul, no metrô, com mais 2 pessoas conversando. Um rapaz de lá chegou para conversar com a gente. E aí ele nos cumprimentou e nós ficamos conversando. Depois ele disse, o que é que você faz lá no Brasil? Eu disse, eu sou pastor. Quando eu disse, eu sou pastor, ele que não é evangélico, me cumprimentou novamente. E eu disse, me dê a informação sobre como chegar a tal lugar. Ele disse, não vou te ensinar, eu te levo lá. E ele me levou lá. O rapaz não é crente. Pesquisa feita em universidades seculares na Coreia, isso no final do século passado. Pesquisa feita, preferência das moças para casar, faculdade secular, universidades seculares, a preferência das moças para casar, algum pastor. Ok, e aqui no Brasil, eu que já usei dinheiro do BNDES e outros mais na área rural, um dia fui comprar algumas coisas para casa, para construção, material de construção. Resolvi financiar a BV Financeira. Quando perguntaram o que eu fazia, que eu disse, sou pastor, ela disse, não, mas a BV não financia para pastor. Percebe isso, querido? Não financia, não dá para confiar em pastor. A Ana e eu tivemos várias lojas. Os que nunca nos pagaram, na sua maioria, foram pastores e presbíteros. O maior tombo financeiro que eu já levei na minha vida foi de um pastor, quase acabou com as minhas finanças, completamente. Foi um pastor que fez isso comigo. Deus está desonrando, queridos, esse nome de pastor no Brasil. Hoje o nome de pastor não vale praticamente nada. Deus está permitindo que o diabo faça isso, para ver se a gente acorda, para a gente entende. Um dia desse eu estava num rio pescando, e um dos líderes disse assim, na minha igreja hoje todo mundo decorou o Salmo 23, 1 ou 2 versículos, é pastor. Aí ele disse assim, olha, tem 8 aqui no rio hoje. Você quer testar o que eu estou falando? Chama um deles e traz aqui, pede para ele explicar durante 15, 30 minutos um texto da palavra de Deus. Se ele souber, então eu estou mentindo. Falou, eles não sabem nada, não terão o que dizer. Não terão o que dizer. Hoje o nome pastor virou uma maneira de tentar honrar algumas pessoas. Pastor é chamado, queridos, é vocacionado. Deus diz assim, eu fiz aliança com Levi, eu chamei Levi. Vocês não inventam isso. Quando Deus disse em Jeremias 3,15, ele diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com inteligência, com conhecimento. Eu vou dar para vocês pastores segundo o meu coração. Mas o pastor está virando presente de grego em algumas circunstâncias, queridos. Nós temos que ajudar os pastores. Orem pelos pastores e orem para Deus tirar do pastorado os que não são chamados. Peça a Deus para tirar, queridos. Porque isso está atrapalhando e muito o avanço do reino de Deus. Muito. As pessoas não conseguem amadurecer, crescer na fé,
porque há muito invencionista em nome de Deus. Em nome de Deus. E por isso eu não estou dizendo pastores que tenham formação em cursos teológicos, não necessariamente. Nenhum dos chamados por Jesus tinha formação teológica. Nenhum deles. Todos eram leigos. A questão é se é ou não é chamado por Deus. É ou não é vocacionado por Ele. Nós precisamos orar nesse sentido, queridos, interceder nesse sentido. Nós precisamos, no Brasil e no mundo, de uma mudança urgente em relação a isso. Vamos pedir a intervenção de Deus. A gente, às vezes, pede para Deus pegar aquela pessoa, né, que toma decisão que a gente não gosta e tal, e que manda prender todo mundo, desmonetizar todo mundo, e pensa, oh, Deus, leva, né? Pede para levar também esses pastores que já estão salvos, vão, leva, não é? Vai também, porque está atrapalhando a igreja. Dos ímpios a gente espera impiedade, mas quem se apresenta como servo de Deus, como sacerdote de Deus, queridos, a gente espera que ele tenha algo de Deus para trazer. Mas as bênçãos dessas pessoas, Deus está transformando em maldições. Quanta gente leva a maldição para casa sem saber que está levando, né? Tem algo de... Há um sinal da volta aí, irmãos, ou não? O Mickey se converteu, e está rodando por aí, o Mickey está participando. Eu acho que ele está lá naquele meizinho. Pronto. É só um ratinho, é o Mickey. Por isso estão dizendo que o Mickey se converteu. Ai, ai, ai. Isso faz lembrar daquele lá em Taguatinga Sul, não sei se foi verdade, mas disseram do moço que foi expulsar o demônio, expulsa, sai, e ele enfiou o dedo na lâmpada, ou isso é uma história que conta por aí. Ele sai, e a lâmpada estava sem a lâmpada e o bocal aberto, ele enfiou o dedo, sai de mim também, né? Agora está aí, sai bicho daqui, né? Mas, queridos, vamos encerrar, vejam só. Aqui nós temos algo que precisava acontecer com as pessoas, algo que precisava acontecer com os sacerdotes, tem algo que precisa acontecer com as famílias. E algo mais que precisa e vai acontecer em razão de um momento especialíssimo que vai ser mencionado no final desse livro e sobre o qual nós vamos falar amanhã. Mas agora, para finalizar, eu quero deixar claro uma coisa, querido. Quando eu falo sobre Deus que diz assim, eu estou fazendo coisa nova, eu faço coisa grande, etc., eu gostaria de que você pensasse em dois aspectos. Primeiro, três, aliás. Primeiro, diga para Deus, eu quero isso. Sabe, é preciso ter no seu coração essa disposição. Eu quero experimentar o novo de Deus na minha vida. Eu quero algo mais. Eu quero algo mais. Queira mais de Deus. Um dia Deus me falou isso, você vai ter de mim o quanto quiser. Mas ele perguntou, você quer? E eu disse, nem tanto. Falta querer. Nós precisamos querer, queridos. Temos que querer. Segundo, seja atrevido na sua fé, seja ousado. Se alguém diz para você que precisa de uma oração, por exemplo, ore por essa pessoa. Ore você por essa pessoa. Às vezes, eu não gostaria de ter de novo 20 anos, 30 anos, foi uma luta longa, agora voltar para passar tudo de novo, não quero não. Eu quero mais é estar com Jesus. Mas há um aspecto da adolescência, queridos, que se mantivesse para sempre seria muito bom. A ousadia. Sabe, aquela coragem meio louca. Eu estava começando uma igreja, estudando teologia em Recife, com 18 anos, fui plantar uma igreja. Mal começamos, a igreja começou a pegar fogo, crescer muito, ela cresceu 820% em 1 ano e meio. Então avançou muito. Mas uns poucos meses depois eu chego lá para um estudo da manhã, a gente tinha 5 cultos no domingo, era o primeiro. E no primeiro culto, uma pessoa disse assim, que a mãe dele e o pai não estavam lá, ele era um dos líderes da nossa jovem igreja, porque eles tinham levado o filho Obed de 5 anos para o hospital, que estava com um problema grave no coração. Aí eu ouvi isso e o irmão dele, mais velho, disse assim, antes de sair daqui, esse menino falou assim, se a igreja orasse por mim, eu sei que ficaria curado. Olha que coisa. Eu disse, isso é extraordinário, uma criança falar isso. Aí bateu nos brios, né? Aí eu chamei um outro mais velho que tinha lá e falei, Trindade, só tem você aqui que foi diácono numa igreja. Aqui não tem presbítero, aqui não tem pastor e a Bíblia diz que tem que chamar os presbíteros para impor as mãos. Mas aqui não tem pastores.
Tem você que é diácono e eu que estou aqui começando esse trabalho como seminarista. Falei, mas nós vamos lá. Aí fomos lá para o hospital, em Recife, na região ali de Casa Amarela, se você é de lá daquela banda. Nova Descoberta era o bairro, muito pobre. Mas nós fomos lá para Casa Amarela, nesse hospital. Quando chegamos lá, não, que Casa Amarela? Eu acho que o hospital chamava Restauração, alguma coisa assim. O fato é que nós chegamos no hospital. No mesmo ambiente tinha 3 camas. O pai estava do lado de fora, chorando. Quando eu entrei, estava a mãe do lado do menino chorando também. O menino entubado e com tudo aquilo. E ela disse assim, Alcides, os médicos que não tem o que fazer. É disso que eu quero que você pense, querido. Por isso, será que eu faria isso hoje? Não sei. Mas eu gostaria de ser o mesmo ousado que eu era. Ao invés de orar pelo menino, eu voltei para as 2 mães que estavam ali e disse assim, mães, Jesus nos mandou aqui hoje para a cura desse menino, para vocês acreditarem nele. Então ele vai levantar esse menino daqui, mas a hora que ele levantar ele daqui, eu quero que vocês me escutem. Que eu tenho uma mensagem para vocês. Aí falei, Trindade, agora bota a mão no menino. Aí ele botou a mão, eu pus a mão em cima da dele e falei, vamos fazer de conta que nós somos os presbíteros, só tem nós 2. Ele orou, eu orei, quando eu terminei de orar, o menino falando com muita dificuldade, disse assim, mãe, estou com muita fome, eu quero arroz. No outro dia ele estava lá. Hoje o Obed é casado e pai de 5 filhos. Seja atrevido, querido. Seja atrevido, ouse. Põe a sua fé à prova. Teste a sua fé. Teste a sua convicção. Não tenha receio disso. Não é você que vai fazer nada, Deus vai fazer. Mas se você não tiver a coragem de ousar, Ele não vai fazer. Seja ousado, seja atrevido. Dá um passo à frente. Dá um passo à frente. E é você. Você diz, não, mas você é pastor, veio para isso, a responsabilidade é sua. É do Riciopo, sim, é fato que é nossa responsabilidade e o nosso privilégio. Também. Mas é seu. A última história que eu vou contar hoje é essa. Conheci um casal numa igreja que eu fui pastorear no Lago Sul há muitos anos. Lago Sul, em Brasília. Tinha um contador, que era tesoureiro da igreja, e ele morreu num acidente. O escritório de contabilidade dele ficava ali no plano, na Asa Sul, no Conjunto Nacional, aliás. Início da Asa Norte, para quem conhece Brasília. E ele faleceu novo ainda, deixou a esposa com 2 filhos. Ela tinha um problema, uma perna era mais curta do que a outra. Então ela usava um tamanco de um lado e do outro ela usava uma sapatilha. Todo mundo já via, ela sempre andava meio torta assim. O marido dela morreu e um dia, e ela foi assumir o escritório, assumiu, trabalhando demais, demais. E um dia voltando para casa, cansadíssima, ela disse, oh meu Deus, eu não estou aguentando. Eu já sou hoje uma viúva e agora essa dor nas minhas costas que eu não aguento. E a labirintite que tinha atacado naquele dia. Aí ela está voltando para casa, tentando dirigir para chegar em casa ali no final do Lago Sul. No meio do caminho deu um clique de Deus no coração dela, o Espírito tocou lá. E ela disse, mas espera aí. E por que eu não sou curado então? Ora, eu sou uma serva de Deus, quer saber? Eu vou ser curado e é hoje. Esse problema vai ser resolvido hoje. Vou ligar para o pastor para eu ser curada. Ligou para mim e não me achou. Tinha um outro pastor amigo dela, o pastor Pereira, José Pereira, você conheceu o José Pereira? Sim, ela ligou para o Pereira e não conseguiu achar o Pereira. Ligou para o presbítero que ela conhecia, não achou ninguém para fazer a oração. E ela disse, agora meu dia de ser curado e não tem quem faça uma oração por mim. Aí ela chegou em casa, ela era jovem crente, aliás, bem nova na fé. Ela chegou em casa e não tinha quem orasse. Ela ligou para uma moça que estava na igreja há uns 2 meses. E disse assim, olha, você é minha vizinha mais próxima aqui. A história é a seguinte, eu estou sofrendo demais e Deus vai me curar hoje, mas não tem quem faça a oração. Então eu gostaria que você fizesse. E a moça disse, mas eu não sei nem como é isso. Não tem problema, eu vou aí. Eu vou aí e te ensino como fazer. Crente novo é demais, né, irmão? Se você tiver meio filho na fé, leva uma pessoa a Cristo e fica junto com ela. O crente novo põe fogo na gente, é impressionante. Aí essa irmã falou, então tá, então vem. Aí ela foi e falou, eu vou me ajoelhar aqui, você vai pôr a mão na minha cabeça e vai falar assim, 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 assim. E o Senhor vai me curar. Tá bom. Ela falou. Falou o que ela pediu para ela falar.
No domingo ela chegou na igreja e foi para frente. Essa irmã. E falou, irmão, vocês não estão notando nada? E pôs a mão para cima, assim, ao invés de ficar assim, ficou certinha, né? Ela falou, vocês não estão percebendo? Olha para o meu pé. Aí ela estava com 2 sapatilhas. Ela disse, enquanto aquela irmã orava, Deus aumentou a minha perna. E nunca mais ela usou sapatos de tamanho diferente. Enquanto eu a conheci, ela usava uma sapatilha, ou um sapato como qualquer mulher usa, tamanho, o que for. Mas uma ficou do tamanho da outra. O pastor não orou, o presbítero não orou, uma irmã recém-convertida orou por ela. Entende isso, querido? Deus está batendo no seu relógio, dizendo, eu tenho coisas grandes para fazer, vocês podem ser a última geração, não levem uma vida mais ou menos. Experimentem o extraordinário de Deus, creiam no poder de Deus e ousem em nome de Deus. Creia no que nós pregamos e vocês também pregam. Ousem em nome de Jesus. Sejam atrevidos em nome de Jesus. Sejam ousados em nome dele. Não deixe para outro fazer isso, querido. Não deixe para outro fazer isso. Deus tem grandes coisas para fazer. E ele vai fazer. Por seu intermédio, por meu intermédio. Nós temos que acertar a nossa vida com ele. Oferecer para ele o nosso melhor. O nosso melhor. Oferece tudo que você puder para Deus. Ofereça o seu melhor. Ajude os pastores para que eles possam ensinar o que Deus efetivamente mandou eles ensinar. E ore para que Deus faça uma limpeza nesse sentido. E interceda pelos pastores de verdade. Eles estão na mira do diabo, na mira do inferno. Precisa da sua oração. Tá certo, querido? Vamos orar? Oh Deus tremendo e maravilhoso. Bendito seja o teu nome. Pai, nós queremos ver coisas novas sim, Pai, porque quando o Senhor faz o novo na nossa vida, nós ficamos muito motivados. Nosso coração se aquece, Deus, nós queremos ir adiante. Nós queremos obedecer, mudar de vida. Deus, em nome de Jesus, prepara-nos para esse tempo, para esta geração. Dá-nos compreensão clara, cristalina, Senhor, do tempo em que nós estamos inseridos pelo Senhor. E Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para não perdermos tempo com este mundo. Verdade, Pai, nós teremos que continuar trabalhando, lutando no dia a dia, pagando as nossas contas. É verdade, nós não estamos fugindo disso. Mas nós esperamos que nada seja comum na nossa vida, Senhor. Porque, Pai, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos os teus filhos. Fomos lavados no sangue do teu Cordeiro. Senhor, o Senhor nos comprou com o sangue do teu Filho. Não nos deixe viver uma vida comum, meu Deus. Queremos andar numa vida extraordinária, sem vaidade, sem soberba nenhuma, honrando e glorificando o teu nome com absoluta exclusividade. Porque o Senhor faz para o teu próprio louvor. Nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Conserta a nossa vida, Deus. Começa pela minha. Me ajude a andar certo na presença do Senhor. Deus, repete no meu coração todo dia aquela palavra de Josué. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Deus, fala comigo, ordena, orienta a minha santificação e faça maravilhas na minha vida e por meio dela, Pai querido. Na vida e por meio dos meus irmãos que estão aqui também. E Deus, se nessa noite há algum eleito que ainda não tinha sido levado ao trono da tua graça, Espírito Santo, eu te peço que essa pessoa seja levada hoje, mas que ninguém volte para casa sem receber a salvação em Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai.